No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente segunda-feira, excelente começo de semana aí para você. E a partir de agora, como sempre, a gente vai bater aquela bolinha no campo do seu rádio aqui em 98.3. Eu aqui, o Juliano, o Tiago e você aí de casa acompanhando tudo isso. Muito bem, finalzão de semana, nós tivemos o nosso esporte local aqui, a Associação Atlética Iguaçu Sub-20, que foi até Curitiba e enfrentou o Atlético Paranaense, gente, segundo jogo do Sub-20 da Associação Atlético Iguaçu nesta competição. E o Iguaçu, infelizmente, levou uma goleada por 7-0. Agora, vamos aqui colocar, né, no seu devidamente lugar, no seu devido lugar aí, digamos, quem é o Iguaçu e quem é o nosso Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma das divisões de base mais forte do Brasil, isso mesmo, inclusive nesta categoria Sub-20. A categoria Sub-20 é um passo antes do profissional e o Atlético Paranaense investe na sua base, tem, como eu já disse aqui, um investimento aí praticamente o mesmo de um Flamengo, de um São Paulo, de um Fluminense, essas equipes que sempre investem na base. Então o Atlético Paranaense está ali na primeira prateleira. Esses jogadores do Sub-20 do Atlético Paranaense, que inclusive são campeões do sul do Brasil, eles estão na mesma prateleira de investimentos, então, das grandes equipes do Brasil. Claro que não é uma desculpa, mas o Iguaçu foi lá, normal perdeu, levou 7-0, mas a luta da Associação Atlético Iguaçu, portanto, continua o trabalho aí do técnico Doda Pereira. Então, primeiro jogo perdemos o Cascavel, segundo derrota para o Atlético Paranaense, e aí segue o barco, então, no Sub-20. Nós lembramos sempre que o Iguaçu tem que ficar entre os 12 primeiros colocados para continuar, então, na primeira divisão do Sub-20 paranaense. Toda a sorte aí para o Doda e também seus comandados. Falar também, gente, aqui sobre o Estádio Municipal Antíoco Pereira. Na sexta-feira passada, nós tivemos aí um verdadeiro aí multirão para se trabalhar no gramado do Estádio Municipal Antíoco Pereira. O Ruski esteve aqui e falou com a gente que o Iguaçu iria tentar um desses tratorzinhos, desse rolo, mas não poderia ser um rolo muito pesado, tinha que ser ali meia boca para passar do estádio. Aí então foi conseguido isso, o rolo esteve lá, passou, ajeitou o gramado, lembrando que não está acontecendo jogos ali, até mesmo o jogo entre Londrina e Iguaçu não aconteceu ali, porque justamente está se cuidando do gramado. E eu estive lá, estive acompanhando justamente ali com o Daniel Lolenzini, com o Valdir Lustosa, qual eu quero mandar um grande abraço para essa galera bacana. Nós estamos acompanhando e ali o Neto acabou conversando, né, com a imprensa que estava lá, o nosso secretário do Esportes, Cordovan Neto, e ele foi, além do gramado, também existe uma preocupação quanto à arquibancada. Sabe que nós temos ali uma parte da arquibancada que não pode ter torcedores, já que tem uma viga ali que tem que ser
trocado e tudo mais, e o Neto falou sobre isso, disse que a licitação já foi homologada e já está em processo de fabricação como o planejado. Então, até o fim de março, essa viga será trocada, será colocada. Demora aí uns 21 dias, mais ou menos, o processo de fabricação até secar e tudo mais, segundo palavras do Cordovan Neto. A licitação foi feita para executar em todo o serviço, desde guindaste, demolição, fabricação, colocação, limpeza, enfim, tudo. A empresa vem e vai fazer realmente tudo. Aproveitando também, foi perguntado ao Neto sobre como estão os laudos do estádio. Então, olha, laudo da engenharia, ok. Laudo do bombeiro, ok. Laudo da vigilância sanitária, também ok. Quanto ao estádio municipal Antíoco Pereira, aguardando apenas o laudo da polícia, que deve sair no início da semana que vem. Deve sair esse laudo, então. O professor Cordovan Neto falou aí sobre também a federação que deve vistoriar o estádio. Tomara que seja liberado sem restrições, é isso que a gente espera. Por quê? Porque quando o estádio é liberado com restrições, por exemplo, na arquibancada de lá cabe 5.000 pessoas, eles liberam 1.500 pessoas. Então isso é uma liberação com restrições, é isso que nós não queremos que aconteça isso. Queremos que o estádio municipal Antíoco Pereira, como por exemplo, ano passado foi liberado, se eu não me engano, 3.500 pessoas para o estádio, que cabe muito mais que isso. O estádio municipal Antíoco Pereira já recebeu, lembrando, 12.000 pessoas em jogos de seleção brasileira, Master, também em jogos abertos do Paraná, teve esse público no estádio municipal Antíoco Pereira. Então é muito mais do que 3.500 lugares liberados pela Federação Paranaense, por exemplo, como aconteceu no ano passado. Torcer, então, para que esse trabalho seja bem feito até vir a federação aqui para fazer a vistoria do estádio e que o nosso estádio possa ser liberado, no mínimo, gente, para 7 ou 8 mil pessoas aqui em União da Vitória. É claro que essa é a nossa torcida. Muito bem, falando agora sobre o nosso futsal, estreia do futsal de União da Vitória na Série Prata da ACAL. A ACAL foi até Santa Helena e perdeu para a equipe do Santa Helena pelo placar de 5-1. Estreia do nosso futsal na Série Prata do Paranaense de Futsal. Estreou, é claro que a ACAL, pelo que a gente viu, precisa de reforços, Para quem assistiu o jogo aí, viu que é uma equipe ainda limitada, mas é uma equipe em montagem. O técnico aí vem montando essa equipe e nós esperamos que melhore. Claro que venha reforço, que melhore e que a ACAL possa até, quem sabe, galgar uma série ouro do futsal paranaense. Falar um pouquinho agora de Libertadores da América Sub-20. Falamos em Sub-20 do Iguaçu, agora Libertadores da América Sub-20, que teve decisão no último domingo, ontem, O Flamengo venceu o Boca pelo placar de 2-1. Flamengo 2, Boca Juniors da Argentina 1, Flamengo campeão, então, da Copa Libertadores da América Sub-20. Rapidinho aqui, dá um giro nos estaduais aqui pelo Brasil, os que interessam pra gente. Tivemos o Campeonato Paranaense, jogos de ida, então, das semifinais lá em Ponta Grossa. O Atlético venceu o Operário por 2-1 de virada. Próximo jogo acontece só dia 27 agora de março, devido à parada da data FIFA, parada aí para a nossa seleção brasileira, fazer 2 amistosos, um contra a Inglaterra, outro contra a Espanha. Então não tem jogos neste período. E lá no Estádio Municipal Willie Davis, em Maringá, o Maringá venceu o Curitiba por 2-0. Pessoal muito falando em zebra daqui, dali, eu não acho zebra, gente. O trabalho que vem fazendo o Maringá, o bom trabalho que vem fazendo o Dogão, e o trabalho do Curitiba, que por outro lado ninguém consegue acertar. Então, para mim, não foi zebra essa vitória de 2-0 do Maringá sobre o Curitiba. Próximo jogo é numa quinta-feira, dia 28 de março, às 20 horas, no Major Antônio Couto Pereira. Virando a página aqui para o Campeonato Catarinense, jogos deste final de semana, aliás, jogos com muita emoção. Criciúma 2-1 no Hercílio Luz, Figueirense 1/3, olha que virada, hein, da equipe do Barra em cima do Figueirense. Aí nos pênaltis o Barra venceu pelo placar de 5-4. Avaí 4-0 no Joinville, facinho.
E o Marcílio Dias empatou com o Brusque em 0-0 nos pênaltis. O Brusque venceu pelo placar de 5-3. E já temos aí os jogos, então, das semifinais do Campeonato Catarinense. Barra e Criciúma. Primeiro jogo acontece lá na cidade de Itajaí. E o Brusque enfrentando o Avaí. Primeiro jogo acontece em Brusque. Jogos marcados para o dia 21 e também 20 e 21 agora do mês de março. Campeonato Carioca teve jogo no sábado. O Flamengo venceu, ou melhor, o Flamengo empatou com o Fluminense em 0-0, mas passou, está classificado para a final. E agora você me pergunta, quem o Flamengo vai enfrentar na final? Vai enfrentar o Nova Iguaçu, Laranjão, que ontem venceu o Vasco da Gama por 1-0 no Maracanã. E, gente, o Nova Iguaçu venceu e foi merecido, porque nos 2 jogos com o Vasco da Gama, o Nova Iguaçu foi melhor. Então passou, vai enfrentar agora o Flamengo. É uma equipe pequena do nosso futebol que vem realmente fazendo muita história. Campeonato Paulista agora, também jogos emocionantes neste final de semana. Nós tivemos Santos 0-0 com a Portuguesa, nos pênaltis 4-2 para o Santos. Palmeiras 5-1 na Ponte Preta, Bragantino 3-0 no Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino ficaram no 1-1 e nos pênaltis o Novo Horizontino venceu pelo placar de 5-4. Agora já temos os confrontos também do Campeonato Paulista de Futebol. Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino, o Santos enfrenta o Bragantino, semifinais então do Campeonato Paulista. Olha, gente, hoje acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, sorteio que acontece na sede da Conmebol lá em Luque, no Paraguai, às 20 horas no horário de Brasília. Nós temos no pote 1, que são os chamados cabeça de chave: Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo, Fluminense e LDU. Cabeça de chave, então. No pote 2, Atlético Mineiro, Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona do Equador, Bolívar de Júnior de Barranquilha. Lembrando que, gente, o Atlético Mineiro não pode cair em um grupo de um brasileiro. Então o Atlético Mineiro não cai no grupo de ninguém dos brasileiros que estão no pote 1. No grupo 3, ou seria no pote 3, São Lourenço da Argentina, The Strongest Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Talleres da Argentina. No pote 4, Nacional, Colo-Colo, Botafogo, Caracas, Palestino, Liverpool, Huachipato e também Cobresal. Então tá aí os 4 potes da Libertadores da América. Hoje, 20 horas, portanto, horário de Brasília, acontece o sorteio. Nós vamos saber quem são os adversários, então, do seu time. Você vai conhecer hoje, portanto. Lembrando que quem pode cair no grupo de um brasileiro é o Botafogo. Esse sim, o Botafogo, como veio da pré-Libertadores, pode estar, então pode ser sorteado no grupo de outro brasileiro. Muito bem, gente, as informações de hoje eram essas para essa segunda-feira. Abraço para você, Juliano, para você, Thiago, e a qualquer momento eu volto aqui na PAN com mais informações. Até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.